Olá, vamos começar então a nossa aula 8. Nós estamos assim no meio do curso, exatamente no meio do curso, já que nosso curso vai ter 16 aulas, né? Eu, diante da pouquíssima participação que vocês estão tendo às quartas-feiras nas aulas síncronas, né? Quando vocês deviam fazer perguntas e fazer comentários sobre as leituras, tirar dúvidas, etc., e nada disso está acontecendo, eu acho que eu vou mudar o mecanismo das aulas. Eu vou deixar de gravar e vou inverter, vou passar a dar aula na quarta-feira. Eu acho que é a única maneira de fazer vocês participarem mais. E eu cheguei a essa conclusão porque um colega de vocês que tem um conflito de horário, verbalizou, escreveu no e-mail que não precisava assistir aquela aula de quarta-feira porque não é aula, né? E porque ele precisa assistir a aula de outros professores. É um equívoco. Não foi isso que eu disse, não é essa a dinâmica do curso. Ele não é concluinte, portanto, ele não pode acumular choque de horários. Eu já falei com a coordenação e com a chefia e a gente vai. Aliás, a gente nem toma. O próprio sistema corta a pessoa na hora das notas. Então vai ser meio inútil ele fazer isso, ele vai ter que escolher. Já pedi para ele escolher qual curso que ele quer continuar, mas isso me deu a deixa de que vocês não entenderam a proposta do curso, né? Então, infelizmente, essa vai ser a última aula gravada e na quarta-feira a gente faz uma conversa sobre essas duas últimas aulas, né? A da Fronda e essa de hoje, e os textos também. E já na semana seguinte, na primeira semana de outubro, a gente faz a mudança da modalidade de encontros, tá? Mas na quarta-feira a gente conversa isso de maneira mais precisa, tá? Bem, a aula de hoje ela é um desdobramento da aula da semana passada. Semana passada, na quarta-feira, vocês foram avisados por um e-mail meu, que eu fui avisada na quarta-feira de manhã, no início da tarde, que não era para dar aula, era para respeitar o feriado de São Gonçalo, que eu tinha me esquecido, dia 22 de setembro, completamente, né? Essa coisa de não ser presencial deixa a gente meio maluca. Por isso, então, a gente não tirou as dúvidas nem da aula nem do texto. Então, a gente vai aproveitar e fazer esse pacote na próxima aula, junto com esta de hoje. Mas não foi de todo ruim, porque, na verdade, a aula de hoje é um pouco a continuação da aula passada, por conta do Luís XIV, né? A gente estudou a Fronda na aula passada, mas a figura do Luís XIV é central no episódio da Fronda, como vocês lembram, né? Ele ainda era um menino quando começou as revoltas, começaram as revoltas, desculpem, e na sequência dos eventos, ele acabou sendo coroado numa tentativa de contornar a crise, né? E com certeza a experiência da Fronda, em tão tenra idade, né, tão jovem, foi uma experiência traumática para o Luís XIV, né? E a gente vai entender muito do reinado dele se a gente pegar essa experiência que ele teve no início da sua governança, digamos assim, para perceber os mecanismos que ele criou para evitar uma nova situação semelhante como aconteceu com ele durante a Fronda, né? Além disso, além de a gente percorrer essa reflexão, a gente também vai ter duas questões de fundo na nossa aula, né? A primeira é qual a relação entre a hegemonia francesa e o reinado Luís XIV, né? Em que medida a gente pode fazer essa relação.
E também como é que a gente pode articular alguns conceitos. Um que a gente já estudou e já discutiu, que é o do absolutismo, que está muito associado à ideia do Luís XIV como rei, né? O grande símbolo do absolutismo, como a gente falou na aula passada, é o Luís XIV. Qualquer pessoa que tenha tido uma mínima escolaridade, se você falar em absolutismo, provavelmente vai vir à cabeça dela a imagem do Luís XIV, uma das imagens, que a gente vai falar já já também, veiculadas e associadas ao Luís XIV. O Antigo Regime, que é um outro conceito que está associado ao absolutismo, que surgiu no calor da Revolução Francesa, ou seja, na crítica que os revolucionários franceses e o pensamento liberal no século XVIII e no início do século XIX cunharam a experiência histórica do passado imediato, né, da monarquia francesa. E um outro conceito que a gente ainda não falou muito aqui, que é o conceito de um sociólogo alemão que viveu no século XX, desde o início do século XX, que ele escreve até quase o finalzinho, ele tem uma vida longa, né? E o nome dele é Norbert Elias, e esse sociólogo ele cunhou essa expressão sociedade de cortes, que agora eu acabo de ver que está escrito errado, esqueci de botar um izinho ali no, no sociedade. Desculpem, depois eu tento consertar. Mas lá em cima está certinho, né? Luís XIV e a sociedade de corte. Então a gente vai ver essas questões todas durante a aula. Bem, recapitulando, isso vocês já viram na aula passada, né? Só uma breve biografia do Luís XIV, o seu nascimento em 1678, ele passa a ser rei com a morte de seu pai, Luís XIII, em 1643, a mãe dele passa a ser a regente, como vocês sabem, a coroação em 1654, o poder total é em 1661, ou pelo menos é nesse ano que se atribui a ele o poder total, né? Muitas pessoas, inclusive, dizem que ele teria proferido a famosíssima frase "O Estado sou eu". Alguns dizem que não, que foi o Luís XV, né? Mas essa frase nunca foi dita de verdade, é uma daquelas invencionices históricas que todo mundo repete e vira verdade. Como, por exemplo, a Maria Antonieta ter dito que se o povo estava com fome na porta de Versalhes gritando por pão, e aí ela perguntou: o que é isso? Que barulho é esse? Alguém teria dito: estão pedindo pão. Aí ela teria dito: pão? Por que então não tem pão? Então por que não comem brioches, né? Que é um pão bem mais caro do que o pão que o povo comia, né? Também essa frase foi atribuída a Maria Antonieta e parece que ela nunca disse essa frase. É muito comum em história acontecer essas coisinhas, né? Só para a gente lembrar também que fake news não é uma novidade. E também para a gente não esquecer que uma mentira dita muitas vezes, às vezes vira verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com essas atribuições. E o Luís XIV então recebeu essa fama, né, de ter proferido uma frase que provavelmente nunca foi provado que ele proferiu. Morreu em 1715, uma vida longa, né, o reinado também longuíssimo, são 72 anos de reinado, de 77 anos de vida, né? E aqui, então, a partir do Luís XIV, a gente vai fazer essas reflexões. Quais as relações entre sociedade e corte, absolutismo e antigo regime, né? Se é que há, quais são as diferenças, quais são as semelhanças. Vamos pensar essas coisas todas por aqui. A gente já falou também, na aula passada, dos dois grandes arquitetos da hegemonia monárquica francesa do século XVIII, que, sem dúvida, são esses dois bispos, né, da igreja, o Richelieu, os cardeais, aliás, nem são bispos, são mais importantes ainda do que bispos. O Richelieu e o Mazarino, ou Mazarin, como falam os franceses, mas ele é italiano, então o nome dele de raiz é Mazarino. Eles são os dois articuladores do poder francês, no sentido de que são eles que articulam e desenvolvem toda a rede
necessária de burocracia, não apenas do poder central, mas em todas as províncias francesas, e são mentes que bolaram a questão da política externa francesa, ou seja, são os grandes arquitetos, né, da monarquia francesa do século XVII e XVIII. Né? Mas é no XVII que eles articulam isso. E vai esse embasamento vai sobreviver até o século XVIII. Né? O Richelieu era o primeiro-ministro, né? O ministro plenipotenciário, o super-ministro, como vocês queiram falar, do Luís XIII, e o Mazarino, o do Luís XIV, até 1661, quando ele morre. E é quando aquele ano que eles dizem que o rei tem plenos poderes, como a gente botou lá na biografia dele. Né? E de onde vem também essa ideia do poderio de Luís XIV? Do ponto de vista externo, né? Tanto o Luís XIII quanto o Luís XIV, eles obtiveram uma série de vantagens, como a gente vai ver, territoriais. Digamos que o grande vencedor se houve algum vencedor daquela longa guerra que foi a Guerra dos 30 Anos na Europa, provavelmente a gente pode dizer que foi a França, né? Que consegue anexar algumas regiões importantes, né? E a partir daí cria uma fama de autoridade externa que nem sempre corresponde, mas de qualquer forma fica sendo uma marca. Né? E como vocês veem, a França é uma espécie de pedra de sapato na vida dos Habsburgo. Tem duas linhas de dinastias habsburgas, né? A linha espanhola e a linha austríaca, e são são os grandes objetos de atrito entre a França e essas outras monarquias. Né? A gente viu na Fronda as escaramuças, né, que a Espanha perpetrou contra a França, aliciando, digamos assim, ou aliciando não é bem a palavra, mas recebendo com muito bom ânimo o Condé para atacar a França, Luís XIV. Né? Então, de fato, é uma coisa a se considerar. De qualquer forma, o Tratado de Westfália, que é esse tratado aí, de 1648, que assenta as decisões do fim da Guerra dos 30 Anos, definia como um dos vencedores da Guerra dos 30 Anos a própria França. Tá? Já sob Luís XIV, a França consegue anexar alguns territórios, como a gente pode ver aqui nessa pequena lista. Aqui tem aqui as anexações do Henrique II, Henrique IV, as do Luís XIV, depois Luís XV e na época da Revolução Francesa. Né? Então vocês podem ver que é uma quantidade significativa de assimilações territoriais, né? Roussillon, Artois, Dunkerque, que é famosa depois na Segunda Guerra Mundial, tem até um filme, vocês devem ter visto. Lille, Alsácia, que também a gente vai ouvir várias vezes essa disputa com o Sacro Império Romano Germânico, o Franco Condado, Estrasburgo, que também faz parte da Alsácia-Lorena, e Briançon. Né? Todas essas regiões foram anexadas por várias batalhas passadas que, aliás, o grande general do Luís XIV foi seu irmão, que muitas vezes, o Felipe,
que muitas vezes obteve vitórias importantes e anexações significativas. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que falar do reinado de Luís XIV é a construção da sua imagem, né? Tem um livro do Peter Burke que se chama A Fabricação do Rei, se vocês quiserem ler. É muito interessante porque ele mostra justamente isso, o quanto a propaganda do reinado de Luís XIV foi importante para consolidar essa figura do rei sol, do rei superpoderoso, do rei acima de todas as coisas. E todas essas gravuras, essas pinturas que eram veiculadas, elas tinham uma série de regras, né? E de significados. Né? Então aqui a gente vê dois retratos, né? Um do Luís XIV em indumentária real e outro ele com a armadura de general, de guerreiro, né? E o Rigaud, que é o autor, né? Que é o mais importante retratista do Luís XIV, né? Ele é inspirado pela escola holandesa, especialmente o Van Dyck, e ele tem uma série de utilizações de a posição do cotovelo para a lateral do corpo, o braço estendido, o cajado, ou seja, tudo isso faz parte de uma, de uma demonstração pictórica do poder do rei, né? Da sua grandeza. Na verdade, com isso, ele está sintetizando esses modelos borbônicos de representação com o corpo em pé, né? Que é atributo dos reis ou então dos grandes chefes militares. Até as estátuas têm significados, né? Se a estátua tem um cavalo, se o cavalo está com as quatro patas, significa uma coisa, se ele está com uma pata levantada, significa outra coisa, se ele está empinado, significa outra coisa, ou seja, todas as representações, elas têm uma linguagem que muitas vezes a gente hoje desconhece, mas que na época eram compreendidas como uma informação, um subtexto, né? Mais ou menos como nós, hoje em dia, quando a gente está andando na rua, não precisa nem prestar atenção para saber que quando a gente vê um M, a gente sabe que é um McDonald's e vai ter um sanduíche ali se a gente quiser parar e comer. Né? Essa quantidade de informações pictóricas que a gente tem na cabeça da gente e que o Luís XIV usou e abusou para fabricar essa sua imagem de rei poderoso que alimenta essa fama até hoje. Né? Quem quiser estudar mais isso é só ler o Peter Burke, A Fabricação do Rei, que vai ter muita munição para pensar essas coisas. E aqui eu quero fazer um contraponto a essa ideia desse poder todo exagerado que o Luís XIV teria, né? Que ele mesmo alimentava. Em 1661, quando o Mazarino morreu, ele teria dito que ia governar sozinho. Talvez daí tenha vindo a história do Estado sou eu, a frase que nunca foi dita e que, no entanto, todo mundo diz que ele disse. Mas ele disse isso, né, que ele não governaria mais com um ministro plenipotenciário, com um primeiro-ministro, né, com um ministro com plenos poderes. E, de fato, ele não indicou ninguém para substituir o Mazarino. Né? Mas isso não quer dizer que ele não tenha governado com muitos ministros. Foram vários. Né? Agora, a gente pode destacar sem nenhum tipo de dúvida que é justamente esse senhor que estamos vendo aí, o Jean-Baptiste Colbert. Ele foi, entre outras coisas, ministro das Finanças, mas antes disso ele já tinha participado em outros cargos, como ele era responsável pelo ministro das Construções e Arquitetura. Ele fez uma reforma em Paris, criou o Jardim das Tulherias, colocou os pilotis do Louvre, ou seja, ele fez uma série de
iluminou a cidade de Paris, fez melhorias nas docas, ele fez bastante coisa nesse sentido. Mas a partir de 1665, ele passa a ser o ministro das Finanças. E como ministro das Finanças, ele tem um desempenho brilhante, a ponto de ter criado uma fama tão grande na política que ele desenvolveu, que ganhou o nome dele, né? Então, vocês, no semestre passado, quando estudaram em Moderna 1, devem ter estudado o mercantilismo e devem ter estudado uma das modalidades do mercantilismo, é o colbertismo, né? Justamente aí bolado pelo Colbert. O colbertismo, a grande marca do colbertismo é a questão do incentivo das indústrias de luxo, das manufaturas de luxo, né? A ideia de que uma população grande de um país pagando impostos sustenta os cofres públicos, né? Então essa combinação dessas duas atividades comerciais a partir da produção de manufaturados de luxo e a excelência, né, da cobrança de impostos de uma população grande, incentivada para ser grande, inclusive, são as marcas do colbertismo, né? Então, dizer que o Luís XIV governa sozinho é com certeza um exagero. O Colbert era uma mente muito importante. O Colbert é uma figura muito interessante. Na verdade, ele chegou ao poder pela mão do Mazarino. Ele foi apresentado ao Mazarino e o Mazarino colocou em cargos. Ele foi se destacando e com a morte do Mazarino ele galgou a posição de ministro das Finanças, né? Não, nunca foi o ministro plenipotenciário que o Mazarino fora, mas foi um ministro muito importante e que não pode ser desconsiderado na hora de refletir sobre essa frase é, cheia de basófia do Luís XIV, de que ele governa sozinho. Tá? Bem, aí aqui a gente quer apresentar para vocês um outro conceito também dessa mesma época, do século XVII. Né? Esse conceito é, como já disse, do sociólogo alemão Norbert Elias, né? No livro intitulado A Sociedade de Corte. Nesse livro, ele define o que é a sociedade de corte. E é a expressão toda, tá? Sociedade de corte. Depois a gente vai explicar uns detalhezinhos aí. O que é a sociedade de corte? Né? Na verdade, ela é a sede do poder simbólico do rei. A gente está falando de simbolismo, que é uma coisa poderosíssima no governo Luís XIV, como a gente viu ali na propaganda, das imagens, etc. E a própria sociedade de corte, a própria convivência da corte no reinado de Luís XIV é uma demonstração desse poder simbólico, né? Exprimia o modelo em microescala da sociedade estamental do antigo regime, ou seja, havia uma ordem estamental e na sociedade de corte, na convivência do dia a dia, essa ordem ela se reproduz de várias maneiras, como a gente vai ver, né? Com usos incríveis de tratamentos formais e informais de um sobre o outro, né? Onde os nobres serviam, mas também eram servidos, dependendo da posição social que eles se encontravam, né? Uma enorme criadagem, uma quantidade de protocolos absurda, né? E a grande questão aí de tudo isso é a centralidade do rei. O rei é o grande centro dessa vida e o grande objeto dessa vida cotidiana na sociedade de corte, né? Dessa forma, eles conseguiam emular, reproduzir essa lógica do poder centralizado do rei dentro dessa estrutura da vida cotidiana na corte, né?
É fundamental essa ideia, ela é fortíssima, é claro que ela está muito associada à França. Em outros estados modernos, talvez não tenha sido tão poderosa quanto foi em França, mas sempre você vai ver algum tipo de semelhança, digamos assim, em outras monarquias, né? Tem uma série que chama Luís XIV, é Luís XIV? O nome da série? Eu acho que é Luís XIV, que eu não sei onde passa, esses canais todos me deixam muito confuso. Mas provavelmente vocês saberão encontrar, né? É uma série francesa, é uma série inglesa, aliás, o que é muito estranho, porque é uma série sobre o Luís XIV, todo mundo fala inglês. A gente fica meio, no início a gente fica um pouco tonto, mas é muito legal, né? Apesar da quantidade de sexo que essas séries em geral têm, que impedem a gente de passar nas escolas, infelizmente, né? Ela tem a montagem é muito bem feita, né? E é uma maneira maravilhosa de você entender o que é a vida na sociedade de corte, né? É muito bem bolado, né? E uma das coisas que diz lá na série, que é claro que é uma licença poética, é que o grande articulador das regras de convivência dentro de Versalhes teria sido o irmão do Luís XIV, o Felipe, o príncipe Felipe, que era totalmente gay e que criou um protocolo cheio de, de regras e detalhes, né? Mas quem puder ver essa série, eu recomendo, porque ela é ela é muito bem estruturada, está muito bem feita. Claro que tem aquelas coisas de qualquer filme e qualquer manifestação artística, porque é um direito que o diretor tem de construir as suas histórias a partir do que ele quer, né? Mas eu acho que o espírito geral dessa ideia de sociedade de corte a gente encontra lá. Dá para entender bem e perceber bem o que era a vida daquele pessoal. Então, nas sociedades de cura, havia centenas, milhares de indivíduos reunidos e associados no mesmo local. Imaginem, todo mundo junto no mesmo local, né? É claro que isso dava uma série de fofocas e intrigas, mas ao mesmo tempo era uma maneira do rei controlar a situação, porque ele estava sempre informado de alguma forma do que estava acontecendo, né? É, Isso tudo, né, criava uma hierarquia muito grande, né, uma lógica hierárquica muito grande, e múltipla, e muito diversificada, né? E uma espécie de grande teatro, né? Aliás, o Luís XIV adorava teatro, e ele participava das peças. As peças, ele era o Rei Sol. Então, ele só alimentava esse conceito de teatralidade, né? E tudo isso alimentava a ideia de centralização do poder real, né? Bom, qual é o grande emblema dessa vida de uma sociedade de corte? Com certeza, Versalhes, né? Versalhes na época que o Luís XIV era criança, na época do pai do Luís XIV, do Luís XIII, era um lugar de caça, né? Era um lugar que o rei saía de Paris. Versalhes fica um pouquinho fora de Paris. Até hoje, para você ir lá, você tem que pegar um trem suburbano que todo mundo se perde quando tenta fazer a baldeação entre o metrô e o trem. É clássico. É um clássico de turista em Paris. E era um lugar de caça, tinha um paláciozinho modesto, né? Que era para receber o rei, mas não era o que é Versalhes, né?
quem constrói, quem moderniza, quem atualiza, quem transforma Versalhes nesse núcleo da sociedade de corte é o Luís XIV. Luís XIV, então, com o trauma que ele teve lá da Fronda, ele percebe que precisa ficar de olho na nobreza, né? A nobreza é perigosa. Ele faz parte da nobreza, mas ele sabe também que existem muitas expectativas em relação ao poder do rei. Então ele não só ele constrói um palácio e obriga todos os nobres a viverem, ou quase todos os nobres a viverem, nem todos foram, é claro, mas a grande maioria dos nobres a viverem lá, nesse palácio. Né? E nessa tal série que eu falei, que eu comentei, tem até algumas cenas engraçadas de uns sujeitos que mudam de localização, né, no palácio. Às vezes está numa salinha lá bem furreca, quer dizer que ele está sem muito prestígio. E aí quando ele vai ganhando prestígio, ele vai mudando para quartos mais sofisticados, né? Isso tudo, mais uma vez, reforça essa ideia de hierarquia, de centralidade, da autoridade do rei, da sua importância e da teatralidade dessa vida cotidiana. Né? É uma construção, como vocês podem ver, absurdamente grande. Né? Quando aqui são jardins, que também demoram um pouco a serem feitos, também é enorme, gigantesco. E quando você entra em Versalhes, você passa esse portãozinho aqui, quando você chega em Versalhes, você chega de trem, atravessa umas ruas, não sei o quê, e chega nesse portão. Quando você chega nesse portão, você entende automaticamente a Revolução Francesa. É uma coisa assim, é como se fosse um raio de compreensão, né? Porque é um luxo absurdo, desde o portão até o chão, a pavimentação, é um escândalo de ostentação, né? É uma ostentação absurda. E dá para perceber que isso devia alimentar um bocado de ressentimento na sociedade, principalmente nas pessoas que não tinham acesso à vida em Versalhes, né? Então, a vida aqui era um mundo muito paralelo, né? Aqui havia abundância, aqui havia festas cotidianas, havia muitas intrigas palacianas, havia o interesse de agradar o rei. Bastava o rei olhar para você numa determinada situação que isso já te grava prestígio enormemente e as pessoas já vinham te bajular, etc. Então era uma vida que combinava luxo e ócio, né? O nada a fazer e o luxo. As pessoas jogavam loucamente, se endividavam, dívidas absurdas. Uma vida muito descontrolada mesmo, né? No sentido de gastos, né? E havia uma quantidade enorme de pessoas servindo essas outras pessoas, né? E é uma profusão, né? De convivências e, e tráfico de influências e coisas do gênero. E os protocolos, né? Enormes, uma quantidade absurda de protocolos. Quem quiser ler sobre isso, tem o próprio Norbert Elias, mas também tem um livrinho que eu vou botar para vocês lerem, de Renato Janino Ribeiro, né? Que ele fala, o nome do livro é A Etiqueta no Antigo Regime. É um livro toda a história da Brasiliense. É um livrinho de divulgação. Eu vou botar ele todo para vocês lerem porque vale a pena. E aí é tudo, né? Até o gesto de tirar o chapéu, o rei não tira chapéu, né? Como vocês podem ver nessa cena,
e todos tiraram o chapéu para cumprimentar o rei. E entre os nobres, o nobre mais importante não vai tirar o chapéu para o menos importante. O máximo que ele pode fazer é dar um toque assim no chapéu. E o menos importante vai ter que tirar o chapéu. E assim por diante. Tem várias regras que têm que ser obedecidas e que teriam sido criadas pelo tal irmão do Luís XIV. Isso aí já acho que é mais lenda do que verdade. De qualquer forma, é uma série de protocolos que tinham que ser obedecidos e usados no dia a dia. Bem, então vamos lá para a parte mais conceitual, né? O que é a sociedade de corte e o absolutismo, né? A sociedade de corte exprimia o modelo em microescala dessa sociedade estamental do antigo regime, né? Mostrava as superposições dos estamentos informais e formais, uns sobre os outros, e todas essas dinâmicas de convivência entre eles, né? A sociedade de corte é o lugar onde os nobres serviam e eram servidos ao mesmo tempo, como nós já dissemos, né? Todos eram beneficiados por essa criadagem e observantes de vários protocolos. A centralidade do rei estruturava todo esse teatro que era a vida na corte e representava o poder monárquico sobre a nobreza, o clero e o povo, né? Ou seja, o conceito de sociedade de corte, ele está associado ao conceito de absolutismo. Por quê? Justamente porque ele fortalece a ideia da centralidade do poder do rei. Nesse sentido, esses dois conceitos dialogam, né? Será que a gente pode generalizar para todos os lugares esses dois conceitos, né? Antigo regime e sociedade de corte? Aí a gente vai ter que fazer uns matizes, vai ter que criar umas diferenças, né? No caso da Inglaterra, por exemplo, você tem um esboço de sociedade de corte na época do Henrique VIII e na própria época da Rainha Elizabeth, da filha dele. Mas não chega aos pés do que foi a sociedade de corte francesa da época do Luís XIV, né? A gente ainda não tem um modelo de antigo regime aí para o caso do século XVI na Inglaterra, né? Isso vai se consolidar no século XVII e na França. As monarquias ibéricas, por outro lado, esses dois conceitos você pode aplicar, mas tem que tomar cuidado, porque a centralidade dos reis depois de Filipe II nunca foi o que seria ou será no caso de Luís XIV, né? E mesmo a estamentabilidade, ou seja, a divisão por estamentos da sociedade, ela tem também critérios de discriminação racial. A questão de ser cristão novo, de ter sangue impuro, como eles falam, né? Que pode ser por conta de ser cristão novo, por exemplo, de ter antepassados judaicos ou mouros, né? Ou muçulmanos, ou então uma discriminação racial oriunda do próprio ofício, né? Eles chamam de defeitos mecânicos. A pessoa que trabalhava com determinadas atividades que tinham que usar as mãos eram consideradas inferiores e assim por diante. Então, nas monarquias ibéricas existem os matizes diferenciadores aí que a gente tem que prestar atenção. Já nas repúblicas italianas, há cortes e não sociedade de corte. E aí a gente chegou àquela diferença que a gente quer dizer para vocês, né? Corte, onde há rei, há corte. E onde o rei está, tem corte, né? Que quer dizer o quê? Quer dizer que o rei ele tem um staff sempre em torno dele, né? Ele nunca está sozinho em qualquer lugar que ele esteja. Agora, o conceito de sociedade de corte ele é mais amplo, né? Porque ele não quer dizer apenas isso,
Não quer dizer apenas o rei e aqueles que o cercam. Quer dizer o rei, aqueles que o cercam e todo o aparato simbólico dessa convivência no dia a dia da vida em corte, né? Então aí a gente tem que tomar cuidado para não confundir essas duas coisas. Portanto, o conceito de antigo regime ele mistura um pouco esses outros elementos e é aplicável com restrições à Itália, especialmente talvez em Florença, né? Mas isso também é muito complicado porque as realidades italianas são muito diversas, né? Muito complexas. E sempre que a gente chega lá, a gente tem que parar e falar: peraí, isso já não dá para falar para esse caso aqui. Bem, continuando a reflexão. Então, esses conceitos são generalizáveis? Antigo regime, sociedade de corte? Na Inglaterra, o antigo regime, não. Sociedade de corte, sim. Especialmente na dinastia Tudor, no século XVI. Mas lembrar das cisâneas, das disputas religiosas e lembrar que ainda não tem a sofisticação que vai ter, que virá a ter na experiência francesa. Nos reinos ibéricos, sim, a gente pode dizer que esses dois conceitos podem ser generalizados para lá, mas lembrar sempre que a sociedade de corte nunca é semelhante totalmente à da França, porque tem algumas limitações de centralidade, né? Mas antigo regime, sim, você pode pensar nisso com a exclusão, é claro, das tais exclusões raciais que a gente comentou. E na Península Itálica, a gente não deve mesclar o antigo regime, porque tem elementos muito complexos do alto clero, da nobreza, dos mercadores. Também não é bom usar sociedade de corte, porque não tem a centralização política. Então, no caso da Itália, é melhor evitar para não criar ruído na comunicação. Tá? Bem, umas perguntinhas finais aqui para a gente pensar. Antigo regime, absolutismo e sociedade de corte. A sociedade de corte é um teatro simbólico do absolutismo ou exprime o poder absolutista da Idade Moderna? A gente pode dizer as duas coisas, né? A primeira é uma cultura política, a segunda é uma sociologia política. Tá? Basta lembrar as regras da convivência em corte em Versalhes. Né? Os três conceitos são sinônimos? A gente pode usá-los como sinônimos? Não. Eles são aparentados, mas a gente não devia usar como sinônimos, se bem que a gente de vez em quando usa, o que é um perigo, né? Porque a gente já percebeu que, apesar deles se articularem para a gente entender o poder na Idade Moderna, eles não são a mesma coisa, né? Eles são aspectos diferentes, são miradas diferentes de uma mesma manifestação política, né? Mas é bom não usá-los como sinônimos. E qual é a diferença fundamental? O antigo regime é um modelo de sociedade clerical e aristocrática. O absolutismo é um modelo e conjunto de práticas de poderes monárquicos acima de quaisquer outros poderes. E a sociedade de corte era um centro decisório do reino e da tessitura das relações estamentais no topo do poder. Então são essas as diferenças, as sutis diferenças que não nos deixam à vontade de usá-las, esses três conceitos, como sinônimos. Agora, todos eles são manifestações, com certeza, do poder monárquico da época moderna. Né? Isso sim a gente pode consolidar como central. Né? Lembrar sempre dessa diferença. Uma coisa é a corte, outra coisa é a sociedade de corte. Não confundir as duas coisas. O conceito de sociedade de corte é mais abrangente, é muito mais simbólico,
e, ao mesmo tempo, ele tem um momento histórico para existir. A corte, se você for estudar, você pode estudar a corte, por exemplo, do Carlos Magno, né? Ou seja, na Idade Média, na França. Você pode estudar a corte do sei lá, deixa eu pensar, Dario, no Império Persa. Ou seja, a corte é aquele grupo de pessoas que estão sempre em torno do rei, de qualquer reino. Então, não confundir, portanto, sociedade de corte com o conceito de corte, que são coisas diferentes, tá? Vamos a algumas conclusões. 3 modelos de configuração do poder, portanto, a gente pode articular às vezes ou não. Quais são esses 3 modelos? O antigo regime, como a gente já disse, é um modelo de sociedade clerical e aristocrática. O absolutismo é um modelo de centralidade monárquica acima de qualquer poderes. E a sociedade de classe é o centro decisório, o espaço, aquilo que a gente repetiu aqui, a gente está reforçando, né? E corte com sociedade de cores, a primeira designa concretamente a sede do poder monárquico ou aristocrático, a segunda é um conceito mais abrangente, designa um estilo de governança no cotidiano do poder, entre práticas políticas e representações simbólicas. Aqui eu acho que fica, nessa conclusão, fica mais consolidado. E para concluir de fato, basta a gente resgatar o início da nossa aula e pensar no Luís XIV. O Luís XIV é o grande elo de todas essas reflexões que a gente fez aqui, né? Porque ele é, com certeza, o grande símbolo do antigo regime, ele é, com certeza, o grande símbolo do absolutismo e ele é, com certeza, o grande símbolo da sociedade de corte, né? Apesar dessas 3 coisas não serem a mesma coisa, né? Na figura do Luís XIV, a gente pode encontrar essas 3 manifestações, esses 3 modelos, esses 3 conceitos que foram criados posteriormente ao seu exercício de poder, né? Então, se há alguém que pode pode conjugar todas esses significados diferentes entre si, que a gente não pode usar como sinônimos, mas que, no caso do Luís XIV, podem ser empregados sem nenhum tipo de susto à sua figura, né? Isso só para vocês perceberem, por último, que a fronda que podia ter, durante um bom momento da história da França, naquela circunstância da invasão de Paris por conta do Condé, ali a história da França poderia ter sido outra, né? Se o Condé não exercitasse um certo controle e recuasse diante da autoridade do rei, né, do Luís XIV, do jovem Luís XIV, e usurpasse o poder do Luís XIV, tomasse a coroa para si, que isso poderia ter acontecido, a história francesa seria outra, né? Por outro lado, esse momento também é fundamental para a gente entender como que o Luís XIV se relaciona com a nobreza para o resto da sua experiência de rei, né, de vida monárquica. Ele submete a corte de uma maneira brilhante, se a gente parar para pensar, né? Ele não confronta, ele submete apaziguando, ele submete trazendo para perto de si e convivendo cotidianamente com essa corte, distribuindo a eles uma série de benefícios e de olhares e de sorrisos, né, que alimentavam uma disputa não contra o rei, mas entre eles mesmos, né? Então é muito brilhante o que o Luís XIV faz, né, nessa sociedade de corte, quando ele alimenta essa sociedade de corte.
E tem toda a relação, na minha opinião, com essa experiência da Fronda, tão traumática do início da sua vida e da sua vida como rei também, né? Então, com isso a gente fecha essa reflexão e a gente vai mostrar nas próximas aulas justamente uma coisa muito interessante, que é a história da Inglaterra, como é que a Inglaterra também, assim como a França, vai passar por um momento de crise em meados do século XVII, dentro daquela ideia de crises, ou de crise geral do século XVII, mas como o resultado dessa experiência, no caso da Inglaterra, vai ser completamente diferente desse resultado do que aconteceu na França, né? Mas isso a gente deixa para os próximos capítulos. Vamos então, na quarta-feira agora, nos encontrarmos para tirar as dúvidas da aula de hoje, da aula da semana passada e dos textos da semana passada e do texto de hoje, que vai ser o texto do Renato Janine Ribeiro, que também vai estar disponível para vocês. Parece um livro grosso, mas não é, é um livro pequenininho, dá para ler muito rapidamente, não tem nota, porque é aqueles livros de divulgação, então não é difícil de ler e é muito interessante porque a gente aprende todas essas regras da vida da sociedade do corte, a etiqueta, né, dos franceses. Tá bem? A gente se vê então quarta-feira.